Olá, bem-vindas a mais um Mãe Star. O assunto de hoje é um assunto bastante delicado, que mexe com todos. Nós temos um depoimento de uma mãe, a mãe do Arthur, a Daniela, que compartilhou com a gente o que aconteceu com a morte do filho ainda na barriga, com 8 meses, e todo o processo, que ela foi vivendo de luto. Nós trazemos aqui hoje a doutora Tânia Maria Alves, que é médica psiquiatra e coordenadora do ambulatório de luto do Instituto de Psiquiatria do HC, para falar para a gente o que acontece em torno do luto, principalmente quando relacionado às mulheres que perderam os seus filhos. Obrigada, doutora Tânia, por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda ao Mãe Star. Obrigada. O que é de fato luto? É um padrão de resposta cerebral à perda, de sofrimento à perda. Sempre que há amor, o risco de perder o objeto, o cérebro entra num desespero de achar, de manter aquele amor outra vez. O que a pessoa que está vivendo o luto, ela tem, ela sente? O que está no luto? Em todas as fases do luto, em todo momento do luto, é a dor. Só que essa dor, ela vem junto com algumas outras coisas, como raiva, a raiva do tipo, como isso aconteceu? Por que comigo? Nós não temos um poder, uma capacidade de absorver tamanho impacto, funciona como um impacto. O enlutado vai entrar no como, quando, por quê? E tem alguma coisa que eu possa fazer ainda? No caso de uma gestante, o que eu fiz que eu não segurei essa gravidez? Teve alguma coisa que eu não contribuí, eu não me alimentei de forma correta, eu não dormi como dizia que tinha que dormir, eu não tomei as vitaminas, o que eu poderia ter feito? Mas está correto, é do processo investigativo. Se eu entender como aconteceu a perda, talvez haja a possibilidade de evitar uma próxima perda. Então você procura ou uma culpa em si ou um culpado. Deve ser o médico que não fez isso, deve ser o fulano que não fez aquilo, na tentativa de achar uma explicação. O que a gente tem que orientar, quer dizer, tem culpas reais? Você de fato cometeu alguma coisa que levaria a isso? Ou são culpas ilusórias que a gente está colocando como investigação? Na maioria das vezes são culpas ilusórias. Qualquer perda, a gente vai se perguntar se fez alguma coisa que tenha contribuído. Ou às vezes é o não fazer, a omissão. Tem tempo previsto para se viver o luto? Existe isso? Eu já ouvi, por exemplo, geralmente após uma morte, a pessoa vive o luto por 1 ano. Isso existe? Por convenção entre os pesquisadores médicos, a gente espera passar 1 ano, porque é sabido que as primeiras datas, como o primeiro aniversário de vida, que seria de vida, ou o primeiro aniversário de morte, Natal, Ano Novo, tendem a ser mais dolorosas, porque ainda não há uma adaptação. Passado 1 ano, as dores sendo da mesma intensidade, a gente diz que esse luto está prolongado. Mas não quer dizer que esteja resolvido. No nosso ambulatório, o que a gente vê é que só depois de 10 anos de luto houve uma resolução do luto. Que sinais que essa pessoa que está vivendo o luto pode apresentar que a família deve se preocupar, os amigos que estão próximos, que talvez esteja ficando uma situação fora do controle em que ele deveria procurar um profissional, um psiquiatra? É difícil eleger quais, mas eu vou tentar dar alguns exemplos. No processo de busca pelo objeto, cadê o objeto? Pode ser assim, cadê? Deve estar na foto, então eu ando com a foto. Não, deve estar no perfume, eu uso o mesmo perfume. Não, está no jeito, então eu uso o mesmo corte de cabelo, eu uso a mesma cor. Não, deve estar na música, eu ouço a mesma música que lembrava. Não encontro em nenhum local fora de mim, eu encontro só dentro de mim, nas minhas lembranças, praticamente me viro do avesso para encontrar o objeto. Se essa busca pelo objeto ela é
tão intensa, ela é tão contínua que deixa o outro de fora do mundo externo, ou se ela é tão intensa de que eu busco e não acho, e eu vou chamar um termo técnico, e eu alucino, eu recrio, eu invento, eu imagino, muitas e muitas vezes a ponto de me trazer prejuízo, que para lidar com a realidade esse é um momento. No momento de muita dor, esse é mais fácil. A pessoa diz, eu não sinto vontade de comer, eu não consigo dormir, o corpo dói, a pressão sobe, tenho batimento cardíaco acelerado, é comum perder peso ou ganhar peso. O corpo dá sinais de dor. Como a dor é subjetiva, digo, se está doendo e não é suportável, esse é um sinal. Se no momento de raiva, no período de raiva, o indivíduo está com muita raiva e eu vou matar quem matou meu filho. Se a perda tiver sido por homicídio, digamos que nas lutas de violência, como a gente tem aqui no nosso país, é muito difícil, né? A gente não conta bem com a justiça, não dá para contar. A justiça aliviaria bastante, mas se a gente não fica desamparado, então a gente vai ter que escolher atender ao ódio ou não. Você está a ponto de cometer um crime, aí talvez seja melhor procurar um profissional, porque vai ter desdobramentos, né? Num outro momento, no momento da culpa, se a culpa está muito intensa, bom, e eu tenho que me punir, e se eu me punir com minha vida? Então, isso pode gerar uma ideia de suicídio bem até, dependendo da situação, até romântica, até uma saída honrosa. Em relação ao luto da mãe e do pai, eles são diferentes? Se eu considerar pai e mãe de gêneros masculino e feminino, há uma tendência, não quer dizer que é sempre, uma tendência que as mulheres elas sejam mais falantes. Elas elaboram mais através do discurso. Fulano, isso, fulano, isso, aquilo, não, você não sabe, foi assim, foi assado, eu não. O gênero masculino, ele tem uma tendência a ir elaborando pela produção. Vou trabalhar numa ONG, eu abro alguma coisa, eu faço um túmulo bonito, eu faço um memorial, mas não falo muito, é uma linguagem diferente, é uma linguagem do fazer. Aí é comum que a mulher diga, não, se ele não fala é porque ele não está sofrendo. Aí passa a ser um ataque desnecessário. Se o casal sabe de que existe essa diferença, é possível respeitar. Cada um tem o seu jeito de sofrer, cada um tem o seu jeito de sentir. E mesmo a própria pessoa, no próximo luto, vai ser diferente. E no caso de aborto, ou quando o bebê, é natimorto, eu já ouvi pelo menos falar que a mulher, a mãe, sente muito mais porque ela tinha, de certa forma, um vínculo maior, porque ela tinha o feto na sua barriga, no seu ventre. Isso é verdade ou o pai sente da mesma forma? É claro que a mulher ela tem uma vivência mais íntima com o feto. Depende de quanto cada um já foi se planejando como pai ou não. Eu conheço homens que o sonho da vida é ter um filho para ensinar a jogar bola. Já está na ideação, já está na maturação faz tempo. E conheço mulheres que dizem, não, eu não quero ter filhos, eu já escolhi. Depois a gravidez acontece, mas aquela preparação estava muito maior para o homem. Então, é individual. Como a sociedade poderia acolher essa mãe? Tem um traço da nossa cultura urbana que é morreu, acabou. É forte quem não sente. É forte quem não demonstra. Esse traço da cultura mais urbana, ele não dá direito ao outro a sentir, a elaborar. Ele não respeita. Isso é violento. Se a gente tivesse a cultura de que temos perdas continuamente, a gente as respeitaria mais. Em relação às pessoas que convivem com essa mulher que perdeu o bebê, o que elas devem evitar? Como falar com essas mulheres, né? Não, calma.
Seu filho ainda era pequeno, você tem mais, no caso se tiver, você tem mais um ou dois. Isso tende a até doer, ferir um pouco mais, porque a pessoa, na tentativa de acolher, de retirar a dor, diminuir a dor, não sabe, talvez por não saber, que cada amor é insubstituível. Então, é deixar cada dor no canto dela. Dizer, olha, a sua dor é legítima, é isso mesmo. Vamos ver o quanto a gente aguenta, como a gente aguenta passar por isso. As pessoas também se preocupam como a morte acontece. Então elas perguntam por curiosidade própria para atender a essa angústia de como a morte chegou para uma criança, como. Só que cada um de nós, a gente tem que frear a nossa curiosidade diante da dor do outro, respeitar a dor do outro. Se a gente conseguir se colocar num segundo plano, é mais possível acolher a dor do outro. E para as mães, né, os pais que perderam um filho e têm outros filhos, como que eles se sentem? Tem uma tendência a ficar mais cuidando do papel de pai e de mãe, controlando mais. Às vezes os filhos não podem mais se atrasar um instante que já está extremamente preocupado, como se a morte pudesse chegar a qualquer instante. Ou às vezes preocupado no papel de pai ou no papel de mãe, se são bons o suficiente, pelo medo de ter sido negligente na perda anterior. Né? No caso dos pais que foram, por exemplo, para a maternidade, para ter o bebê e ocorre o óbito, e eles estão voltando para casa e tem um irmão, um outro filho, né, esperando, como os pais devem dar notícia nesse caso para o irmão? Tentar usar uma linguagem que ele entenda. Por exemplo, se for uma criancinha de 1, 2 anos, não é possível, não tem entendimento de morte, né? Mas para uma criança maior, essa criança maior já vai perguntar, cadê? Cadê? A sua resposta ela é simples, não vem, não veio, é definitivo. Sem grandes explicações. Se você florear, mas não responder, ficar no não sei, ficou não respondido. Atenda à necessidade da criança. Cadê o bebê? A resposta é não vem. Que ela seja respondida. Do ponto de vista psicológico, existe uma orientação em relação a um tempo que deve se esperar? A mãe, né, que teve um aborto ou um natimorto, para ter uma nova gestação? A segunda gravidez, o cuidado que se deve ter é que ela não seja uma tentativa de substituir a perda primeira. Encerrar aquele luto e dizer, ok, estamos prontos para receber um outro filho, aí é um outro filho. Mas se essa outra gravidez vier para substituir um primeiro, ele vai nascer com um peso muito grande de que a identidade dele é morta. Vai ter 2 filhos mortos. Um que morreu de fato, um segundo que a identidade dele fica comprometida com a identidade do anterior. Existem alguns grupos terapêuticos, né? Grupos de luto, em que há outros pais que perderam seus filhos. Isso é indicado? Eu penso que quanto mais a comunidade favorecer o conhecimento, seja em grupo, seja individual, seja familiar, encontros de famílias, encontros de casais, encontros de pessoas que perderam, sempre é proveitoso. Doutora Tânia, então nos casos em que, no processo de luto, identifica-se a necessidade de um tratamento por um profissional, como se dá esse tratamento? Essa ajuda pode vir desde a família, que é a primeira ajuda que vem, depois os amigos, depois ela pode ser religiosa, o papel da religião aí na nossa cultura ele é muito grande, até momentos de grupos especializados, que diz, bom, está indicado entrar num processo terapêutico, num processo de terapia, porque o nível de sofrimento é muito alto, ou essa pessoa tem um risco de suicídio, ou ela deprimiu, ou ela está fazendo uma somatização, uma doença, alguma doença física, ou há uma indicação precisa de acompanhamento clínico. Ela fez uma doença do tipo, fez uma doença de pele, precisa de um dermatologista. Mas esse dermatologista depois vai dizer, olha, isso aqui tem um problema nessa área, mas você também
tem um outro sofrimento no aparelho psíquico que deve ser acomodado pela psiquiatria ou pela psicoterapia. Das doenças psiquiátricas, o que é mais comum é o uso de substâncias. Quem fumava vai fumar mais, quem bebia vai beber mais, ou iniciar mesmo o uso de substâncias. A segunda é depressão, é um nível de dor, ela se intensifica. E aí fica indicado entrar com tratamento psiquiátrico. E não há dúvidas desde que haja um risco de suicídio. Então pode ser que haja mais de uma ajuda. E temos estatísticas de quantos dos enlutados, né, desses que estão no processo de luto, evoluem para uma doença psiquiátrica? Sim. É o que a gente chama de luto complicado. Ele pode ser complicado ou pela intensidade, está acima de uma expectativa esperada, ou pelo prolongamento, está um luto muito arrastado, ele não é tão intenso, mas ele é crônico, ou pela ausência de luto. Aparentemente está resolvido nesse primeiro luto, eu não sinto muito, mas numa próxima perda isso vai aparecer com impacto maior. No adulto, de 2 a 4% da população vai evoluir para luto complicado. E é possível identificar o final desse processo de luto? À medida que vai fazendo o trabalho de luto, eu vou conseguindo me adaptar mais à realidade. Mas a coisa complica na hora de desligar completamente do objeto. Nem sei se é possível completamente, acho que completamente não. Vem um sentimento de traição. Se eu não continuar amando nessa intensidade, com essa força, com esse investimento, eu não sou bom, eu estou traindo, principalmente se eu fiz juras. Eu juro pelo resto da minha vida, tarana, tá vendo? Pelo resto da minha vida. Esse juramento é... Então a gente tem que lembrar de que um juramento é só um ideal. Não dá para jurar pelas coisas do amanhã. Nesse momento eu gostaria que fosse assim. As juras são uma fantasia. Ao saber disso, a gente tem uma certa liberação, um afrouxamento do compromisso da jura. Junto a isso, a gente vai dizendo: você está vivo e a vida é sua e é sua obrigação. E aí é obrigação cuidar da sua vida e dar a você o de melhor possível. Seja generoso com você. Se deixe amar e ser amado. Isso não é trair, mas isso é poder ter outro amor. É verdade, vai ter outro amor. Aquele primeiro amor, ele vai fazer parte da sua identidade. Ele vai entrar nos seus valores e isso ninguém tira mais. E aí você não passa mais a ter o sentimento de traição se você trouxer aqueles valores com você e ter orgulho de ter podido amar e respeitar aquilo. Eu não tenho mais a expectativa de que vou encontrar ou de que vou construir. Mas o amor que eu tive está lá. Doutora Tânia, eu quero agradecer imensamente de ter participado aqui com a gente. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudar e acolher muitas mães e pais e familiares que passam por esse processo. Muito obrigada. Assistam o Mãe Star toda terça-feira aqui com a gente. Eu espero vocês. Dê um like e se inscreva aqui no canal. Até mais.